Fala galera! Tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Haile Santos e Antônio Jonathan, e nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a história da igreja. Na última aula nós falamos sobre a conversão de Constantino, as consequências dessa conversão para o Império, os concílios, a divisão do Império no governo do imperador Teodósio, e a invasão dos bárbaros, que culminou na queda de Roma. E nessa aula a gente vai falar mais 1000 anos, então não sai da cadeira e vamos lá! E com a queda de Roma, o Império do Ocidente ele cai nas mãos dos bárbaros, e assim iniciamos a Idade Média, que com pequenos reinos ali na Europa. E assim surge o feudalismo. A igreja, em meio a essas invasões dos bárbaros, não saiu tão prejudicada, porque a boa parte dos bárbaros eram cristãos. No século V, já haviam diversas viagens missionárias com o intuito de evangelizar outros povos. E muitas dessas viagens sim obtiveram êxito. Na verdade, mesmo depois da queda de Roma, a evangelização continuou. A evangelização nunca parou. Mas então, quando os bárbaros chegam, eles não se incomodam tanto com a igreja, porque eles estão muito mais preocupados com o Império Romano dentro do seu aspecto político, preocupado com as tropas e preocupado também com os despojos. Na verdade, nesse momento, o bispo de Roma ele começou a buscar mais diálogo com os bárbaros, e ele foi o que melhor administrou ali a situação e tudo mais. Então, como ele conseguiu ter tanta desenvoltura na comunicação com os bárbaros, ele futuramente se promulgou o próprio Papa da Igreja. Então você deve estar se perguntando, o que é o Papa? Antes de a gente entrar sobre a definição do Papa, a gente precisa entender sobre como funciona a autoridade dentro das igrejas. No período de Constantino, funcionava da seguinte forma, de baixo para cima. A gente vai iniciar dessa forma. Então vamos lá, iniciamos com os membros, os fiéis, os diáconos, que era responsável pelos fiéis da organização. Aí a gente via os presbíteros, que regia sobre a igreja local, e depois a gente vê o bispo que tinha autoridade sobre as igrejas da região, da cidade. E assim funcionava. E as igrejas que tinham muita relevância naquele período era primeiro Roma, por se tratar a capital da Europa, e por também rolar boatos onde que o próprio apóstolo Pedro ele entregou a autoridade que foi concedida por Jesus ao bispo de Roma. Agora, a outra cidade é Alexandria, por ter um alto conhecimento e erudição dos bispos, dos presbíteros. E o próximo é Jerusalém, por se tratar o berço do cristianismo. O outro é Antioquia, por se tratar das suas tradições, da sua riqueza e tal. E o último era Constantinopla, por se tratar a nova capital do Império. A importância que os bispos tinham entre si se percebia nos concílios, pois quem presidia o concílio era o bispo de Roma. Com a queda do Império do Ocidente, a Igreja de Constantinopla buscou reivindicar para si esse poder comum. Contudo, o bispo de Roma dá aquele golpe, e se intitula Papa, ou seja, o bispo dos bispos, e agora ele está acima de toda a igreja. O termo Papa vem de papai, é o termo utilizado para determinar a autoridade de alguém na igreja. Só que depois de um tempo, esse termo foi adotando características um pouco mais absurdas, como se o Papa fosse o substituto direto de Jesus aqui na Terra, a ponto de que as suas palavras fossem também as palavras de Deus. Leão I foi o primeiro cara que intitulou para si esse termo, ser Papa. Depois dele vieram muitos outros, e mesmo hoje ainda existe esse regime de sucessão papal. O Papa, com o passar do tempo, ele se tornou autoridade sobre todos os governos que estavam se formando ali na Europa. A era papal era a sua ascensão, o seu auge e a sua decadência. No decorrer das histórias, a gente vai ver papas e bispos sendo elegidos pelo não concílio, mas sim por reis e imperadores. Vai ter momentos também que bispos não respeitavam o celibato.
papas sendo presos e mortos pelos reis. Você vai ver papas criando doutrinas com base nenhuma nas escrituras. Mas quando chegamos no auge papal, vemos pessoas relevantes que declaravam que a igreja tinha a supremacia do império, supremacia do reino e a independência, e não precisavam prestar nenhuma resposta para o Estado. E de tal momento que esse auge, ele excomungava reis e também eles coroavam reis e imperadores. De tal forma, essa autoridade que eles tinham, que eles obrigavam reis ou imperadores a votarem com as suas esposas, porque normalmente eles se divorciavam à toa das suas esposas. Então os bispos, os papas, confrontavam o reino, confrontava o imperador ou o rei para eles votarem, porque não tinha nenhuma justificativa de ocorrer a separação da sua esposa. Nessa era papal, o monasticismo começa a estabelecer assentamentos chamados monastérios, que eram regidos pelas ordens monásticas. Nada mais é que um manual de como um monge deve viver. Nesse manual continha as horas das orações, o estudo da palavra e das suas atividades ali como monge, né? Parte dessas atividades consistia em manutenir as instalações e preservar a plantação, porque eles comiam dela. O abade, que era líder dos monges, ele fiscalizava essa dinâmica e a sua excelência. Isso porque os monges acreditavam que seriam salvos pelas obras. Há novas ordens monásticas. O primeiro foi a Ordem dos Beneditinos, onde ficou conhecida a evangelização e a civilização do norte, fora ainda os serviços prestados à comunidade. A ordem exigia a submissão total ao abade, que é o superior do monastério, e o celibato, que ele era exigido também, e a rejeição aos bens materiais. A ordem franciscana foi uma das maiores ordens a atuar nos reinos. Diz a história, quando a peste negra se alastrou por toda a Europa, muitos monges franciscanos morreram por prestar auxílio aos moribundos e doentes. Os franciscanos eram conhecidos pela pobreza por opção e não aceitavam ter coisas. A ordem dominicana ficou conhecida com as pregações em praças públicas, com o objetivo de trazer a consolidação da fé e da comunhão dos crentes. Também eles procuravam as heresias que algumas pessoas começavam a falar. E mais futuramente, eles ficaram conhecidos como inquisitores, aquelas pessoas que procuravam para matar essas pessoas que estavam trazendo heresias para as igrejas. Os monastérios ficaram conhecidos em toda a Europa como centros de paz, hospitalidade, agricultura, educação e missões. Nas bibliotecas dos monastérios guardava-se obras das mais antigas relativas à literatura clássica e cristã. O trabalho dos monges consistia em copiar livros, em escrever a biografia de personalidades importantes, crônicas do seu tempo e histórias do passado. Os monges eram considerados os professores universitários do seu tempo. Agora vamos falar sobre a igreja ocidental e a igreja oriental. Qual a divergência que eles tinham de forma teológica? Porque uma abordava mais um assunto e o outro abordava outro. Dentro do Ocidente, eles começavam a abordar sobre o pecado, sobre a justificação, a salvação. Então eles se prendiam muito nesse pensamento. Já no Oriente, eles se prendiam muito no apofatismo, que significa algo nebuloso sobre as escrituras, onde você podia argumentar sobre elas. E existia também a tradição, ou seja, você não pode questionar a tradição dos concílios. O próximo eram os ícones. Os ícones nada mais é do que as imagens de santos, de ícones das escrituras, mas não como estatuetas, não como ídolos, mas sim como fotos, como imagens pregadas. E acontecia muito essa divergência porque no Ocidente ele questionavam sobre essas doutrinas que o Papa elegiam, e já no Oriente eles já falavam, não, a tradição que deve prevalecer, a tradição que deve... Então isso trouxe esse conflito entre as igrejas, que se pendurou por muito tempo. No Sul surgia o grande inimigo do cristianismo, o Islã. Maomé, profeta nascido em Meca,
na Arábia, em 570 d.C., iniciou a sua carreira com 40 anos de idade. No início, ele não conseguiu reunir para si muitos seguidores, mas a sua mensagem era indigesta o suficiente para perturbar muitas pessoas importantes. Com isso, em 622, ele foge para Medina, e lá em Medina, ele abandona essa característica de profeta e adota para si a característica de um estadista, de um chefe militar. A partir de então, ele reúne muitos outros seguidores que futuramente seriam conhecidos como muçulmanos. E o movimento ele começa a crescer e tomar proporções alarmantes, com vários conflitos, com sempre o objetivo de proclamar a ordem divina, que era a submissão a Allah. Essa doutrina ela só tinha duas opções, que a primeira era aceitar ou aceitar. Você não tinha opções, é porque eles começavam a destruir a sua cidade e falar sobre essa submissão. Então, Maomé, depois de Medina, ele volta para Meca, conquista Meca e ele pega todo o norte da África até chegar na Espanha. Ele toma esse centro todinho e da Palestina até Constantinopla, até na Ásia Menor, porque eles tinham esse entendimento que precisava pregar isso para todo o mundo. E eles viam o maior obstáculo, o Império Romano, onde era situado em Constantinopla. Maomé ele morre em 632 d.C., mas a sua ideologia se perdura até hoje. A conquista da Europa ele perde força em 732 na Batalha de Tours, com Carlos Martel. Daí você me pergunta, mas não é o mesmo Deus? Não exatamente, jovem gafanhoto. Primeiro, eles seguiam o Alcorão, que foi o livro deixado por Maomé, que não conciliava com as Escrituras, mesmo que em algumas passagens mencione Jesus e Moisés. Os islâmicos pregavam por meio da espada, enquanto o cristianismo clássico pregava por meio do amor. O islamismo não é bem um segmento do cristianismo, mas um total ponto de ruptura que carrega ali algumas semelhanças. Carlos Magno e o Sacro Império Romano. Neto de Carlos Martel, vencedor da Batalha de Tours, Carlos Magno se torna rei dos francos, uma tribo que se localiza na França. E também ele se constituiu senhor de vários países ocidentais da Europa. Em 800, Carlos Magno visita Roma, com o intuito só de visitação, de conhecer. Aí o Papa, o Leão III, ele vê a oportunidade de coroar Carlos Magno como o imperador do Sacro Império Romano. Dentro do seu governo, Carlos Magno ele ficou conhecido como reformador, idealizador, conquistador e grande protetor da educação e da igreja. Tempos depois, uma sucessão de acontecimentos foram responsáveis pelo declínio do império durante a gestão dos sucessores de Carlos. Dentre elas estão novos idiomas, conflitos regionais para se obter possessão de terras e micros impérios independentes do Sacro Império Romano. Desde sempre, os cristãos faziam peregrinações a Jerusalém, mas logo em seguida, com a ascensão do Império Romano, essas peregrinações foram bloqueadas. Quando essa informação chegou aos ouvidos do Papa Urbano II, ele convoca homens de todo o Império para lutarem e reaverem o acesso às peregrinações. Sendo assim, homens de toda espécie, reis, plebeus, líderes de toda sorte, estariam sendo convocados a lutar para conquistar de novo a cidade. E como motivação a mais, o Papa Urbano decretou a indulgência da salvação. É uma espécie de documento que traz para o portador do documento benefícios abstratos e espirituais, que só fazem sentido numa esfera mística. Então, eles pegam e dão a indulgência dizendo que todos os futuros eventuais pecados das pessoas seriam perdoados. E com essa motivação, o Papa Urbano II dá início à primeira de muitas outras cruzadas. E já na primeira cruzada, eles vencem e estabelecem o reino em Jerusalém, mas que não durou muito tempo, pois os otomanos novamente conquistam aquelas terras, onde a igreja se viu obrigada novamente de realizar uma nova cruzada, uma Jerusalém. Em 1147, eles vão nesse objetivo, mas eles conseguem conquistar, mas depois, futuramente, eles perdem esse direito.
Então, se cria essa revanche entre eles, onde eles conquistavam e depois eles perdiam. E nesses momentos, que durou 200 anos, teve momentos onde que chefes de tropas eles desentendiam e desistiam das batalhas. Momentos também onde que o objetivo era invadir e conquistar Jerusalém, eles invadiam Constantinopla e saqueavam Constantinopla. Momentos onde que eles entendiam que enviando crianças inocentes, a inocência das crianças iam vencer os otomanos, mas infelizmente houve um massacre dessas crianças. E também momentos onde que eles não viam mais oportunidade e tinham que se obrigar a ter um acordo com os otomanos para eles liberarem caminho para os peregrinos e ir junto a Jerusalém professar sua fé. Mas por que eles deixaram de vencer? Na verdade, faltava cooperação entre as tropas e os líderes, né, que muitas vezes estavam mais interessados em seu bem próprio, em seus objetivos pessoais e visibilidade, do que no objetivo em si. Outra razão é porque era muito difícil manter a logística, né, de alimentação, de suprimentos para as tropas que estavam sitiadas nas proximidades de Jerusalém, né, e estavam muito distantes de um comando central. Na verdade, a decadência da igreja, ano após ano, ficava mais evidente. Existiam muitos crimes que não podiam passar despercebidos, né? Os papas, eles praticavam nepotismo, né, que tem a ver com você colocar pessoas da sua família, entes queridos, em posições estratégicas do governo e tudo mais. Tem um episódio em que 2 ou 3 papas conseguem, estar exercendo seu ministério, juntos, no mesmo mandato, 3 papas ao mesmo tempo, E fora outras práticas, né, que cada vez mais comprometiam a imagem da igreja, e isso foi fazendo com que novos pensadores começassem a debater esses temas das cruzadas, da violência da igreja, com as escrituras, e começou a perceber que, na verdade, os papas já não estavam mais tão interessados nas pessoas, e no bem da fé, mas estavam muito mais envolvidos com jogos de política, articulando, estratégias de governo, de poder. Então, novos pensadores começam a surgir para confrontar esse comportamento da igreja por meio das escrituras. E na Idade Média também surgiram as universidades, como Oxford, Cambridge, Bolonha, onde juntou vários estudantes da Europa. Tempos depois, surge no norte da Itália a Renascença, com grandes nomes como Donatello, Michelangelo e Leonardo da Vinci. O maior princípio da Renascença está onde o homem é o centro da humanidade, o termo utilizado hoje como humanismo, onde que as pessoas sempre voltam para o homem, não para Deus. E os cientistas começaram a questionar, tendo esse pensamento, se o homem é o centro, por que a igreja tem um poder naquele período? Onde cientistas começam a olhar para as mitologias, eles dão entendimento que todos esses pensamentos, todos esses dogmas, todas as escrituras são mitologias que não faziam sentido para eles. E também, nesse mesmo período, surgem as obras de arte, onde trazia o nudismo, onde trazia as curvas humanas, trazendo a parte humana novamente para as pinturas. E também a literatura grega, a clássica de Aristóteles, de Platão e Dionísio, trazendo consigo a lógica e a dialética. Mas como a igreja lidou com isso? Eles se opuseram? Não, muito pelo contrário. Eles foram incluindo esses elementos nas reformas estruturais da igreja. Só que para isso acontecer, eles precisavam levantar dinheiro. E foi aí que o Papa começou a trabalhar a venda das indulgências. O que é a venda das indulgências? A venda das indulgências é um comércio que visa vender um valor abstrato e espiritual por meio de um documento físico oficializado pela igreja. Normalmente, as indulgências eram vendidas com a assinatura e o selo do Papa. E isso era para alcançar os mais diversos propósitos da igreja. Funcionava como um mercado. E a salvação era tratada como se fosse um produto. Naquele mesmo período, alguns eruditos, olhando para aquele contexto, vendo os imperadores dominando a igreja, colocando papas que traziam os seus entendimentos,
cruzadas, matando as pessoas, e indulgências, trazendo um entendimento totalmente contra as escrituras, eles viam a necessidade de se levantar e declarar que a igreja estava errada. Então surgem os pré-reformadores. Mas só que isso vai ser tema para a nossa próxima aula, onde que a gente vai falar sobre os pré-reformadores e os reformadores. E então, galera, o que vocês acharam desse período? Estudar um pouco sobre os papas, as histórias, as cruzadas. Comenta aqui embaixo tudo que você achou do vídeo, né? Se você tem alguma sugestão de tema, nós vamos continuar esse estudo na próxima aula. Então compartilhe com seus amigos, ative o sininho, se inscreva no canal da igreja, vai ser bênção na sua vida. E eu volto a repetir que o nosso objetivo aqui é fomentar vocês a buscarem o conhecimento, ao se aprofundarem nas escrituras, sobre a história da igreja, sobre o reino. E é isso aí. Um forte abraço a todos. Se liga já na próxima semana, no domingo. Até mais.